Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta no canal para falar para vocês uma tese que eu estou desenvolvendo. Na verdade não é minha tese de doutorado, porém é uma tese que eu comecei a pensar e pesquisar e desenvolver. Então eu vou compartilhar com vocês animais são pessoas no direito brasileiro. E por que essa discussão, né? Porque se discute hoje em dia a questão da alteração ou a necessidade da alteração do status jurídico dos animais no Brasil, porém essa discussão ela já está se encaminhando para algo como um sujeito de direito sem personalidade jurídica, como uma necessidade de alteração da legislação brasileira, da legislação civil, inclusive com esses projetos de lei que estão tramitando no Congresso. Também a possibilidade de colocação numa terceira categoria, né, numa categoria sui generis, que não seria nem pessoa nem direito, e aqui eu defendo a tese de que animais já são pessoas no direito brasileiro. Então, para propor essa discussão, né, e apresentar essa tese, eu vou primeiro explicar para vocês por que eu escolhi essa abordagem que eu estou utilizando, qual é a base teórica, né, então justificando a utilização dela. Depois eu vou passar para algumas noções preliminares, para a gente entender então a afirmação dessa tese, depois os argumentos que sustentam, e por fim a conclusão, né, de que animais são pessoas no direito brasileiro. Bom, primeiro então, a escolha da abordagem. O que é a base teórica e a justificativa que eu vou utilizar. Eu optei, nesse trabalho, por trazer a base teórica civilista, né, em especial a doutrina de Pontes de Miranda, que é ainda, né, um referencial teórico bastante utilizado mesmo, que seja referente, né, o seu estudo de tratado do direito civil anterior, do direito civil de 1916, pelo código, né, antigo. Ainda assim as noções que ele utiliza, embora algumas já tenham sido reformuladas, são as mesmas, né, que são utilizadas como base. A lógica do argumento é a mesma e ele trabalha com uma teoria geral, né? Ele vai trabalhar com uma teoria geral do direito, né, que vem da discussão civilista, da teoria geral do direito civil. E por que eu utilizo essa base teórica? Porque o principal obstáculo para o reconhecimento de que animais são sujeitos de direito e que são pessoas no ordenamento jurídico é o obstáculo civilista. É uma vez que os civilistas da tradição, eles compreendem que o animal está posicionado na lei civil como um bem, né, um bem semovente, fungível, e portanto não poderia ser considerado sujeito, né, seria objeto de direito. Então, animais são coisas para os civilistas, são bens semoventes, não podem ser sujeitos de direito, e o artigo que existe na Constituição, né, isso se a gente considerar que o Código Civil ele tem uma hierarquia inferior à Constituição, a gente já começa a ver um problema nessa perspectiva, né, mas os civilistas interpretam então, e a tradição do direito em geral antropocêntrica interpreta o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição como desejando proteger os animais de uma forma indireta, simplesmente porque os humanos e a sua moralidade se importam, né, com a questão da crueldade, e seria esse bem jurídico, esse valor jurídico, né, esses sentimentos morais que estariam sendo protegidos pelo direito. O que a gente sabe, né, quem estuda a ética animal, enfim, sabe que esse tipo de argumento ele já foi refutado por Tom Briggs, né, no The Case for Animal Rights, dizendo que não faz sentido o humano se compadecer do sofrimento e impedir sofrimento dos animais se o próprio animal não for a vítima desse sofrimento, né, se não for reconhecido o animal como vítima. Então, como um sujeito ali que sofre as consequências das ações. Bom, dito então, né, justificada essa base teórica e por que ela é importante, por que a gente precisa dialogar com essas pessoas que entravam o reconhecimento dos direitos animais, eu vou trabalhar algumas noções preliminares, né, que são noções sobre o sistema do direito, sobre a teoria geral do direito, que são encontradas no prefácio, né, do Tratado de Direito Civil de Pontes de Miranda. E são também utilizadas pela teoria geral do direito, né, dessa exata mesma forma. Bom, noções fundamentais do direito, então. Regra jurídica e interpretação.
dentro do positivismo jurídico, né, o que se entende, então, por estudo de um sistema legal, estudo de um sistema jurídico, uma noção fundamental é a regra jurídica, né? Então, o sistema de direito é um sistema composto por regras jurídicas. Claro que aqui a gente está falando regra nessa linguagem pontiana, né, um pouquinho defasada nesse sentido, então a gente pode chamar de normas jurídicas como sendo um gênero do qual regras e princípios jurídicos, né, são espécies. Mas aqui então eu tomo regra jurídica como sinônimo de norma jurídica, até porque se a gente for pegar discussões da filosofia do direito, da questão da argumentação jurídica, é difícil precisar o limite, existe uma área cinzenta entre princípio e regra. Isso eu não estou usando a doutrina, não estou usando aqui Humberto Ávila, estou usando, por exemplo, Guattini, né, e outros teóricos da interpretação jurídica. Bom, então, regra jurídica é a base, né, do sistema normativo, é a célula do sistema jurídico. Só que o que é uma regra jurídica? A regra jurídica não é o texto legal, né? O texto legal é a base material a partir da qual, né, a fonte a partir da qual eu vou retirar a regra. Então, a regra é produto da interpretação, né? E aí Pontes de Miranda vai dizer a determinação do conteúdo da regra jurídica, ou seja, qual é o sentido jurídico daquele comando, né? É função do intérprete. Então, quer dizer que quem cria a regra, quem fecha a interpretação, isso Kelsen já dizia, né, é o intérprete. E aí ele pode ser o juiz ou qualquer jurista ou alguém que se interesse pela regra jurídica, né? Até porque uma das coisas que Pontes de Miranda vai dizer é que se a regra não for inteligível para os comuns, né, para os leigos, para as pessoas a quem essa regra se dirige, não faz sentido ter regra jurídica, dado que o objetivo dela é regular o comportamento dos seres humanos na sociedade. Então, a regra, o conteúdo dela, né, é determinado pela interpretação, certo? E a interpretação, né, ela precisa, esse trabalho interpretativo vai formular conceitos jurídicos, tá? Então, conceito jurídico também é importante para a gente entender toda a formação do sistema do direito. O conceito jurídico é uma formulação teórica, né, uma elaboração conceitual que se relaciona com o suporte fático. E para quem é leigo, né, é basicamente dizer, uma regra, ela vai se relacionar, ela vai querer regular uma determinada realidade, né, um determinado fato, uma determinada relação do nosso mundo real, do nosso mundo não jurídico, né. A partir do momento, então, que essa regra escolhe esse fato da vida, essa relação da vida, ela está estabelecendo o suporte fático da norma, ou seja, o fato sobre o qual a norma vai incidir para que essa realidade entre no mundo do direito, certo? E os conceitos jurídicos são a forma pela qual, né, a gente consegue fazer, então, com que a regra, né, se refira a algo do mundo, certo? Então, por exemplo, matrimônio, né, vai ser um tipo de conceito que a gente utiliza de uma relação que é interessante para o direito e que é regulada por uma regra, né? Então, ela vai virar uma relação jurídica a partir do momento em que existe uma regra que formule, então, um comando em relação a esse fato da vida, certo? E aí, o que o Pontes de Miranda vai dizer? Esse suporte fático, ele precisa ter relação, tá, com os fatos da vida. Eu não posso dizer, por exemplo, que o sol nasce à noite. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma pedra tem senciência, né? Porque isso não corresponde à realidade da vida. Então, o suporte fático, ele tem que ter relação com os fatos da vida. E esses fatos podem ser, obviamente, criação do pensamento humano. Então, pode ser sobre um conceito filosófico, um conceito do senso comum utilizado sobre o qual a regra vai incidir, né? Bom, então, dito isso, né, essas noções aqui preliminares, a gente ainda tem mais 4 noções, na verdade, para ver, que é a noção de fato jurídico e relação jurídica, a noção de pessoa, personalidade e de sujeito de direito. Na verdade, são 5. Bom, fato jurídico, então. A regra jurídica,
né, vai ser primeiro, um comando formulado pelo legislador e que depois vai ser interpretado pelo julgador ou pelo intérprete, né? Então, a regra jurídica é esse produto da interpretação, né? Mais o suporte fático, ou seja, aquele fato da vida que está contido, né, descrito na norma, são os elementos que vão dar origem à noção fundamental, segundo Pontes de Miranda, do direito, que é o fato jurídico. Então, o fato jurídico é quando uma realidade da vida ela é colorida por uma norma jurídica, isso é a linguagem que o Pontes de Miranda vai usar, e esse fato, né, por existir uma regra que se importe em regular este fato, vai ganhar contornos jurídicos, vai ganhar, então, existência no mundo jurídico, certo? E é desse fato jurídico, que é um suporte fático regulado por uma norma, que vão decorrer efeitos jurídicos estabelecidos pela norma, certo? E, por exemplo, o direito subjetivo, os deveres, as ações, as exceções, né? As pretensões que nós temos em relação uns aos outros, né? São efeitos do fato jurídico, efeitos da incidência da regra sobre o suporte fático, certo? E a relação jurídica é uma relação, segundo Pontes de Miranda, interhumana, é uma relação entre seres humanos, que a regra jurídica incide sobre ela e torna essa regra jurídica, essa relação jurídica, certo? Bom, e o Pontes de Miranda também vai dizer que existem relações jurídicas que são básicas e relações jurídicas que ele chama de eficaciais ou intrajurídicas, quer dizer, uma relação jurídica que regula outra relação jurídica, né? A relação jurídica básica é aquela que a norma vai incidir sobre uma relação de fato, uma relação da vida, né? Por exemplo, a relação entre pais e filhos é uma relação que é natural, decorre do fato de alguém ter tido um filho. Mas essa relação ela vai ser jurídica, relação de filiação para o direito, né, quando uma regra jurídica regular essa relação, certo? Então, ela vai ser uma relação jurídica básica. E toda vez que essa relação se relacionar com a vida, né, então, por exemplo, questão de proteção dos interesses vitais, interesses básicos, da integridade física, a gente vai ter uma relação jurídica básica, certo? Só que Pontes de Miranda vai dizer que essa relação ela só pode ocorrer entre seres humanos, entre pessoas, entre indivíduos que podem cumprir regras jurídicas. Aí a gente tem aquela noção lá de reciprocidade, né? A mesma noção de reciprocidade lá da moralidade kantiana, por exemplo, ou dos contratualistas, a gente vai ter aqui nessa formulação de relação jurídica, certo? E aí agora as noções que nos interessam, né? Noção de pessoa, personalidade, sujeito de direito. Bom, ser pessoa para Pontes de Miranda é um fato jurídico. Então, quando a gente fala em pessoa no direito, a gente já está falando em alguma realidade, algum ente que pode existir de fato, né, ou pode ser intrajurídico, eficacial, né, como as pessoas jurídicas estrito sensu, por exemplo, uma empresa, uma associação, né, então é um ente sobre o qual recai uma regra jurídica, né, um fato jurídico do mundo, um suporte fático, que é um ente real, ou uma ficção, né, que ele vai dizer que não é uma ficção, mas que essa regra recai sobre esse fato, esse ente, e torna, então, faz surgir essa realidade pessoa para o direito, certo? Então, ser pessoa é um fato jurídico. No caso do ser humano, com o nascimento com vida, já que existe uma regra que diz que com o nascimento com vida nasce a personalidade, o ser humano entra no mundo jurídico como pessoa, certo? Ele é, então, o elemento, esse nascimento com vida, é o elemento do suporte fático, tá? Que nascer é o núcleo, ok? Só um exemplo. E a personalidade para o direito é a capacidade que esse ente vai ter de ser titular de direitos, de pretensões, ações e exceções, certo? E também, isso quer dizer ser sujeito, né, de deveres, obrigações e ações, ou, né, no caso, ativo ou passivo. Capacidade de direito e personalidade, então, são a mesma coisa,
certo? Então, a pessoa, ela é capaz de direitos, significa, né, que ela vai ser capaz de direitos, e a pessoa vai ter personalidade jurídica, certo? Uma coisa que se diferencia e que é bem importante aqui é a capacidade para o exercício dessa ação, a capacidade de ação, a capacidade de ato, né? Que vai se referir aos negócios jurídicos. Por exemplo, uma criança não pode fazer negócio jurídico. As pessoas que foram interditadas não podem fazer negócios jurídicos. Elas possuem a capacidade de direito, mas não a capacidade de fato, certo? E também, né, há uma distinção ali entre a capacidade para atos ilícitos, que seria essa capacidade delitual, que a gente vai chamar de inimputabilidade ou imputabilidade, certo? Mas para que eu tenha capacidade delitual e para que eu tenha capacidade negocial ou de ato, eu preciso ter capacidade antes de direito, certo? Só que veja, o que seria essa capacidade de direito? Não há uma definição, é simplesmente a possibilidade em um determinado sistema de ser titular de direitos, certo? Uma possibilidade lógica, né? Bom, a pessoa que tem personalidade, ela pode figurar nas relações jurídicas como sujeito de direito. Então, sujeito de direito, na verdade, é a pessoa, certo? Que está numa determinada relação, né? Sujeito de direito é um dos termos da relação jurídica. Então, veja, como eu falei no vídeo passado, né, no nosso curso, na aula anterior, pessoa e sujeito são diferentes porque eles se referem a aspectos diferentes do direito, elementos diferentes do direito. A pessoa é a categoria de um ente estático, ou seja, o que é aquele ser, e sujeito de direito é a posição que ele ocupa numa determinada relação. Daí a gente está falando de uma dinâmica, né, das relações jurídicas, tá? E por isso que em Pontes de Miranda vai dizer o seguinte: a pessoa é indiferente às posições, né? Mesmo que ela não esteja numa relação jurídica real ali, ocorrendo nesse exato momento, ela não deixa de ser pessoa, né? Então a pessoa basta-lhe o ser. O sujeito de direito toma necessariamente posição nas relações e muitas vezes em duas ou mais relações, né? Então o direito regula, mediante a incidência das suas regras, essas posições e suas consequências, ok? Ele vai regular as relações jurídicas, né? Que são relações de fato ou relações intrajurídicas. A capacidade de direito ou a capacidade de ser sujeito de direito é a personalidade. Personalidade é, portanto, o envoltório em que se metem as posições de sujeito de direito. É a capacidade de ser sujeito de direito. Quanto aos direitos e deveres, né, quanto às obrigações e encargos, a personalidade é possibilidade, certo? Então, só a partir do momento em que se está naquela relação jurídica que vai ser a concretização, então, a realização daquela personalidade. Mas ela é possibilidade. É a pessoa que pode ser sujeito de direito, para Pontes de Miranda, né? Posto que alguns direitos já nascem com ela como núcleo invariável de posições. Por exemplo, quando a gente está falando do ente humano, existem, pelo fato da personalidade, ou seja, pelo fato de ser capaz de ter direitos, já nasce também um núcleo ali mínimo de direitos, que são os direitos de personalidade, tá? Por exemplo, direito à vida, integridade física, psíquica, saúde, direito ao nome, né? Bom, então, vê isso, né? E claro, por que eu digo que há uma certa atualização? Porque houve, com o passar do tempo, uma certa desvinculação da pessoa como sujeito de direito, de modo que hoje poderíamos ter sujeitos de direito que não são pessoas, mas essa perspectiva ela é bem criticável, né? Porque, enfim, pelo fato de você poder ter direitos, você já é pessoa, certo? Pela correção, pelo que significa efetivamente esse conceito jurídico, certo? Então, quais são os argumentos agora que eu endereço para que eu possa desenvolver e sustentar a tese de que animais são já pessoas no direito brasileiro? E aqui eu faço 21, 22 tópicos que vocês precisam prestar bem atenção. Qualquer coisa voltem, né? Pausem e deem uma lida para sustentar essa tese. Bom, por que animais são pessoas no direito brasileiro, então? 1. Toda regra jurídica incide sobre algum suporte fático indicado na regra. Isso a gente já viu, né?
e vai colorir esse fato da vida com juridicidade, vai tornar esse fato um fato jurídico, certo? Isso a gente já sabe. Sabe também que pessoa é um fato jurídico, que decorre então da incidência de uma regra jurídica sobre um suporte fático que é indicado nessa regra, beleza? Só que um detalhe, essa regra pode ser escrita ou não, porque regras jurídicas, como são produto da interpretação, não correspondem à lei escrita, certo? Tanto que nós temos direitos, né, que não possuem nenhuma regra escrita. Ela basta positivação da regra, não significa escrito pelo legislador, certo? 3. De acordo com a doutrina de Ponce de Miranda, o conceito de pessoa, que é um conceito jurídico, significa ser capaz de direitos e deveres, né? Que equivale a dizer também que essa pessoa tem personalidade jurídica. Isso são argumentos, né, que são necessários para a gente defender a tese. 4. Toda pessoa que é jurídica, ou seja, toda pessoa para o direito, então no sentido lato, né, por ser capaz de direitos, que esse é o conceito dela, é capaz de ser posicionada nas relações jurídicas como um sujeito de direito. Então, pessoa é que vai ser sujeito de direito. Qualquer formulação atual, né, que seja contrária a essa perspectiva, ela é capenga, ela carece aí de logicidade, certo? Isso porque o sujeito de direito é um termo da relação jurídica e não é possível ter relação jurídica que não seja entre pessoas. Beleza? Então, o sujeito de direito é a posição jurídica que a pessoa ocupa numa determinada relação jurídica. Beleza? 5. Para ser pessoa, né, basta que duas coisas. Primeiro, o ente seja logicamente capaz de ser sujeito de direito. Então, tem que ter possibilidade lógica de se imaginar esse ente como alguém que está numa relação. Certo? Então, uma pedra não pode ser sujeito de direito, porque eu não consigo imaginar aquela pedra se relacionando com uma outra pedra, ou com um humano, ou com um animal, de uma forma que é um sujeito, beleza? Então, é logicamente impossível. Com os animais, isso é logicamente possível. Qualquer pessoa que conheça minimamente comportamento animal, etologia, ou que se relacione de fato com animais de estimação, sabe que existe uma possibilidade fática, né, de o animal se relacionar com a gente como um sujeito que ele é. E 2, qual é o segundo requisito? Que o ordenamento jurídico confira a este ente ao menos um direito. Então, eu não preciso ter um rol de direitos, uma lista dizendo os animais têm direito a X, Y, Z. Basta que ele tenha ao menos um direito e já existe a possibilidade naquele sistema específico de ele ser sujeito de direito. Então, primeiro, possibilidade lógica e segundo, possibilidade jurídica, certo? Aí o argumento 6, aqui é bem importante, tá? Na época em que a doutrina de Ponce de Miranda foi elaborada, né, vigia no Brasil o Código Civil de 1916, certo? Então, era sobre este código, e se a gente for pegar os doutrinadores mais antigos de direito civil, e mesmo Miguel Reale, que foi o mentor do novo Código Civil, ele tinha a sua doutrina, né? Ele sorvia esses ensinamentos dessa doutrina anterior do direito civil, que era voltado ao código anterior, tá? Então, todos os preconceitos que estavam aliados no sistema anterior estão também nesse novo sistema, porque as pessoas estão lendo os mesmos materiais ainda, tá? Então, no Código Civil de 1916, sobre o qual Ponce de Miranda escrevia, o suporte fático da norma jurídica, né, que criava a pessoa, que criava o fato jurídico, a pessoa era todo o homem, certo? A norma dizia o seguinte: todo o homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, ou seja, todo homem é pessoa, certo? Nesse sentido, então, ao nascer com vida, o homem adquiria já automaticamente personalidade jurídica, porque existia uma regra jurídica no Código Civil, o artigo 2º do capítulo lá do título das pessoas, né, que colocava, né, esse suporte fático como uma realidade para o direito, certo? Então, ele se tornava pessoa para o direito. A personalidade, então, jurídico, ser pessoa, a gente já viu, é capacidade de ter direitos, e quem vai dizer isso é o próprio sistema jurídico,
certo? 2. O sistema jurídico que diz todo A é capaz de direitos e deveres, está dizendo todo A é pessoa para o direito. E está dizendo também todo A, todo esse ser, esse ente que foi nomeado pela regra, tem personalidade jurídica. Tudo isso dá no mesmo, certo? Então, se eu tiver uma norma que diz todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, está dizendo todo homem é pessoa. Beleza? Bom, com isso, então, é possível realmente se afirmar que no Código Civil anterior, todo A, que é pessoa, né? Todo homem é pessoa, a correta interpretação daquela norma que hoje não vige mais é todo homem é pessoa, certo? E somente ali o homem naquele caso. O homem aqui como gênero humano, né? Bom, agora o 7. Esse aqui é o pulo do gato da tese, né? Com a promulgação do novo código, né, do Código Civil de 2002, o suporte fático da norma que cria a pessoa para o direito não é mais todo homem, é pessoa. Então, o artigo 1º do Código Civil vigente vai dizer o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Notem que, com essa nova redação, o suporte fático pessoa, né, é o fato da vida, né, sobre o qual vai incidir uma regra jurídica, que é o artigo 1º do Código Civil, fazendo surgir a pessoa para o direito, certo? Então, eu tenho pessoa como causa e pessoa como consequência. Tá? Se esse artigo for interpretado, tá, da forma a entender que toda pessoa do suporte fático for a pessoa de direito, eu tenho uma tautologia, né? Porque eu estou dizendo toda pessoa é pessoa. Então, se ele for entendido na acepção jurídica, pessoa, eu estou dizendo toda pessoa jurídica é pessoa jurídica. Então, eu tenho uma tautologia no Código Civil. Isso é um erro lógico e não pode acontecer no sistema. E os autorizadores da obra de Pontes de Miranda vão dizer que esse erro é justamente trocar a causa pela consequência. Estão colocando a pessoa jurídica na causa e não na consequência, certo? Então, há erros lógicos aí e essa não pode ser a interpretação. Qual deve ser a interpretação, então, para que esse artigo não seja um erro no sistema? Tá? Primeira coisa que eu preciso, e daí o ponto 9 é o seguinte: a interpretação da norma, segundo Pontes de Miranda e segundo a doutrina da teoria do direito, né, ela não pode vir da intenção do legislador, porque essa intenção é política e não jurídica, ela não interessa para o sistema do direito, certo? E esse é um dos motivos porque a exposição de motivos das legislações não vincula, né, o ordenamento jurídico, é só o que está escrito naquela regra ali, certo? E também não decorre essa interpretação da intenção da lei, porque a lei não tem intenção, a lei não quer nada, né? Ela regra, ela regula, certo? Então, ela tem uma ratio e não uma voluntas. E para que essa regra, então, jurídica do artigo 1º do Código Civil não seja tautológica, a única maneira possível de interpretar essa regra é que esse suporte fático pessoa se refere a um conceito pré-jurídico, ou seja, uma pessoa que tem um sentido diferente, né? Esse conceito tem um sentido diferente de ser capaz de direitos e deveres na ordem civil, certo? Então, é um conceito pré-jurídico. Lembra, né, que os conceitos jurídicos, eles podem se referir a fatos da vida, inclusive fatos do pensamento humano. Então, quando eu tenho a elaboração de um conceito pessoa fora do direito, como eu tenho na filosofia e na psicologia, eu tenho, então, uma elaboração de um conceito que se relaciona à vida nossa, né? E, portanto, pode ser o suporte fático da norma jurídica. Mas quando a gente vai buscar, e daí o ponto 10, a noção de pessoa na filosofia e na psicologia, a gente pode encontrar uma definição bem interessante, e é aí que a gente coloca os animais, tá? Claro que na filosofia, especialmente na filosofia moderna, quando você vai fazer a conceituação de pessoa, se está pensando no ser humano, né? Então vai ter lá a questão da consciência, a razão, né? A razão que se refere a si mesma, a consciência que pensa
da relação do corpo e da alma, enfim, tu vai ter uma série ali de formulações filosóficas que estão pensando no ser humano, mas o conceito, a definição final, ela fica com uma perspectiva bem interessante, que quando a gente abstrai todos os preconceitos, a gente consegue naturalmente inserir os animais ali, tá? A definição de pessoa vai se relacionar com a unidade corporal e mental de um ente, então é um ente que tem nele mesmo um só, nessa unidade, né, o corpo e a mente. Tá? Então não adianta ser só matéria, é preciso ter uma mente, uma consciência, e essa consciência está conectada, né, com esse suporte material, com esse corpo. Então existe uma unidade, uma integridade corporal e mental, por isso que a gente fala em integridade física e psíquica, certo? E uma identidade corporal e mental ao longo do tempo, né? Essa mente não vai trocar de corpo, tá? Enfim, é aqui que a gente consegue ver o que é uma pessoa, aquela personalidade que se manifesta, então, a personalidade. E a personalidade na psicologia vai manifestar ali aspectos afetivos, emocionais, responsivos, de temperamento, de comportamento, né, que podem prever o comportamento, definir o comportamento e a reação daquela pessoa, daquele ente, né, em relação ao meio ambiente e aos outros, né, ao seu entorno. Então, pessoa pré-jurídica, né, é um ente que possui uma individualidade corporal e mental, uma vida mental, é um indivíduo consciente que possui vontade, temperamento, memórias, emoções e que responde ao mundo com todo esse aparato sensorial e cognitivo. Então, aqui é muito claro que a gente consegue colocar os animais dentro do conceito de pessoa, certo? Por quê? Porque a ciência já comprovou que animais são seres sencientes, que possuem consciência em estados intencionais. Então, quando a gente vai ler a declaração de Cambridge sobre consciência animal, ele vai dizer que os substratos neuroatômicos, né, neurofísicos, neurofisiológicos, eles que fazem surgir a consciência, eles estão presentes nos animais, certo? Eles não são exclusivamente humanos, então não é só humano que pode ser pessoa. E dado que esse atributo senciente está na base da conceituação de pessoa, vamos voltar ali, né? Aqui. Possui vontade, temperamento, memórias, emoções, responde ao mundo com todo esse aparato sensorial e cognitivo, né? Então, dado que essa senciência está na base da conceituação de pessoa, todos os animais sencientes são pessoas, porque eles são entes biológicos que possuem integridade, unidade corporal e mental, né? E unidade psicológica e física, beleza? Bom, portanto, então aqui, né? Os animais integram o suporte fático da norma civil que cria o fato jurídico pessoa porque eles são realmente pessoas no sentido pré-jurídico, certo? Então, se eu for interpretar a norma corretamente, eu tenho que dizer, toda pessoa pré-jurídica é pessoa para o direito. Todo animal que faz parte desse suporte fático, pessoa, assim como seres humanos, vão ser pessoas no direito, né? E além disso, né, que eu tenho uma razão que vai me dar um outro suporte, né? Não existe o termo animais na regra jurídica do artigo 82 e do artigo 83 que define bens, certo? Diz assim, o artigo, são bens móveis, né, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que têm um valor econômico, os direitos reais sobre os objetos móveis e as ações correspondentes, e os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Cadê os animais? Não existe animais nesse suporte fático. Quem coloca os animais como bens suscetíveis de movimento próprio é a doutrina, que coloca os animais dentro desse conceito, certo? Então, dado todos os argumentos até aqui, né, até o argumento número 13, os animais podem ser logicamente considerados pessoas, né? E aqui também, juridicamente, a gente já vai ver como, tá? Porque lembra, para ser pessoa, né, a gente tem que ser logicamente possível ser pessoa e tem que ter pelo menos um direito concedido pelo ordenamento jurídico, certo? Então, o argumento 15 vai dizer o seguinte: a própria definição de quem possa vir a ser pessoa, né, quem deva ter direitos, capacidade para direitos, que é utilizada por Pontes de Miranda, é decorrente de uma noção de fora do sistema jurídico,
Tá? E como sabemos, essa noção do Pontes de Miranda é datada. Se o código foi promulgado lá em 1916, toda a teoria, né, a base teórica que influenciou a criação desse código era, né, antropocêntrica, preconceituosa e especista, certo? E não tinha o conhecimento que a gente tem hoje sobre a mente dos animais, sobre a psicologia, sobre a consciência animal, certo? E eles afirmavam, então, né, naquele momento, que essa série de atributos e capacidades que a gente sabe hoje que existem nos animais eram exclusivas dos seres humanos. Se você vai ler Miguel Reale, os livros do Miguel Reale ainda hoje, né, vão dizer que só o ser humano tem vontade, só o ser humano tem liberdade. E é aquela baboseira, né, da época lá do Kant, que ainda se reproduz, né? Um mito absurdo que já foi desmontado pela ciência, mas que os juristas e muitos filósofos ainda, né, estão repetindo e reproduzindo, beleza? Então, o que o Pontes de Miranda vai dizer? Para se ser pessoa, não é preciso que seja possível ter quaisquer direitos, tá? Basta que se possa ter um direito. Quem pode ter um direito é pessoa. Então, quando eu falo, por exemplo, os animais já são sujeitos de direito no Brasil, porque já existe uma norma na Constituição, eu estou dizendo, eles são pessoas, tá? O conceito de pessoa surgiu no sistema lógico acima do sistema jurídico, que contemplava a esse. Então, a gente está falando o quê? De uma filosofia ou de um sistema jurídico supraestatal. É um outro sistema, né? De lá desse sistema, se viu que A podia ser sujeito de direito. E viu-se isso porque no sistema jurídico, de algum fato jurídico emanou o efeito. Então, quando eu estou olhando para um sistema e eu vejo uma possibilidade, né, essa noção, essa possibilidade lógica está acima do direito. É por isso que eu falo, tem que ser logicamente possível ser sujeito de direito, tá? Então, viu-se, né, que de um fato jurídico emanou um efeito, um direito ou uma pretensão, em que A apareceu como sujeito de direito, isto é, termo ativo de relação jurídica. Tá? Poder-se-ia conceber o sujeito de deveres nem ser sujeito de direitos. Se ele fosse simplesmente alguém que pudesse ser sujeito de deveres, já seria também uma pessoa, certo? Posteriormente, os sistemas jurídicos importaram os enunciados do sistema que o contemplava para os fazer enunciados seus. Né? Então, a gente está falando o quê? Que a teoria do direito e o sistema do direito incorporou isso que estava fora do direito e veio, obviamente, todos os preconceitos que estavam lá fora também para dentro do direito, certo? Esses enunciados, por serem acima dos seus enunciados sobre efeitos, passaram a ser tratados na parte geral. Então, teoria geral do direito. Né? Primeiro, havia de se cogitar do possível, para se poder descer ao concretamente realizado ao acontecido. Né? Bom, então, o que isso quer dizer? Os animais e os humanos, de fato, se relacionam. Tá? Existe uma relação, existem inúmeras relações entre humanos e animais. Tá? Essa relação é um tipo de relação interpessoal e intersubjetiva, porque os animais e os humanos são indivíduos que são pessoas, no sentido pré-jurídico. Né? Eles são entes que reagem uns aos outros a partir de respostas, né, que eles produzem internamente por meio das interações das suas emoções, dos seus sentidos, dos seus afetos, das suas consciências. Né? Se a gente pegar, por exemplo, relações entre um humano e um gato, esse gato ele só vai começar a vocalizar para responder e para interagir com esse ser humano que está se relacionando com ele, porque entre gatos eles se relacionam de formas outras. Né? Então existe ali uma relação intersubjetiva, certo? Assim, uma norma jurídica, qualquer norma que seja, que vai incidir sobre essa relação de fato, né, pode reconhecer que se trata de uma relação interpessoal, né, em que há interesses subjetivos de ambos os lados, tá, que podem ser considerados pela norma. Outra possibilidade também que acontece, por exemplo, com a nossa tradição jurídica, é quando a norma jurídica descaracteriza essa relação de fato como uma relação entre pessoas e coloca
uma dessas pessoas como um objeto, né? É como acontece, por exemplo, no sistema de escravidão, tá? Em que se apoia pelo direito. Existe, de fato, uma relação entre pessoas, né? Só que uma dessas pessoas está subjugada, né, ao poder da outra, e o direito enxerga essa relação como uma relação entre pessoa e coisa, certo? Agora, o que isso significa? Significa que o direito está desvirtuando a realidade material dessa relação, né? Assim, né, então, é logicamente possível que os animais sejam pessoas também. Por quê? Porque as relações de fato que eles têm com os seres humanos são relações entre pessoas. E uma norma jurídica que tutele essa relação, que estabeleça deveres de uma parte em relação à outra, vai ser uma relação interpessoal, vai ser uma relação jurídica entre pessoas, certo? E aí, então, a gente vai relembrar o argumento 5, que é essencial aqui. Para ser pessoa, basta que o ente seja logicamente capaz de ser sujeito de direito, e 2, que o ordenamento jurídico confira ao menos um direito a esse ente. Então, já que a gente já sabe que os animais podem ser logicamente pessoas e figurar nas relações interpessoais, basta agora saber se os animais possuem apenas, pelo menos, um direito subjetivo positivado no ordenamento jurídico. O que é um direito subjetivo? O direito subjetivo, para a teoria do direito, do positivismo, é um efeito jurídico da incidência da norma sobre o suporte fático. Então, é um efeito do direito objetivo. Não há direitos subjetivos dentro do positivismo jurídico se não houver uma regra jurídica que crie esse efeito, certo? Então, quando a regra jurídica, ao disciplinar uma relação jurídica, que é uma relação entre pessoas, indica em seu suporte fático a relação fática, sobre a qual vai recair essa norma, ou se for uma relação jurídica, também lembra que existem relações jurídicas eficaciais, ela vai indicar esses efeitos jurídicos que decorrem dessa incidência. Então, ela está criando ali direitos subjetivos, certo? Ela pode estar criando, ela pode criar, em gerundismo, os efeitos jurídicos que são o direito, tá? E uma coisa que também é preciso que vocês entendam: direitos são sempre correlatos a deveres. Isso não quer dizer que numa relação jurídica as duas partes tenham direitos. Pode ser que a parte A tenha um direito concedido pela norma e a parte B tenha simplesmente o dever de respeitar esse direito. Porque a cada direito que existe um correlato dever de que se respeita esse direito. Isso é a correlação entre direitos e deveres. Não é um direito aqui, um direito ali, um dever aqui, um dever ali. Não é isso que significa correlação entre direitos e deveres. E tem muita gente que erra isso e exige que para ser pessoa você precisa necessariamente cumprir deveres. Isso é errado, certo? Bom, e aí o argumento 18, Existe no nosso ordenamento jurídico pelo menos um direito concedido aos animais. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, e isso a doutrina animalista já disse a extensão, já falou bastante sobre isso, vai dizer o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse é o caput do artigo 225 da Constituição, Aí o parágrafo 1º vai dizer: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, 7, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, 1, práticas que coloquem em risco sua função ecológica, dos dois, da fauna e da flora, provoquem a extinção das espécies, dos dois, tanto fauna quanto flora, ou submetam os animais à crueldade. Tá? E nesse ponto aqui que a gente vai entender a atribuição do direito do animal. A Constituição, ao positivar a regra proibitiva de crueldade contra os animais, reconhece os animais como indivíduos sencientes, que possuem interesses.
porque para você ter um interesse você precisa ser senciente, tá? E ela protege por meio dessa norma jurídica os interesses dos animais de não serem tratados com crueldade. Ela não está protegendo função ecológica, ela não está protegendo o interesse do ser humano de proteger os animais. Ela está protegendo, porque o suporte fático ali é claro, o interesse do animal de não ser tratado com crueldade, né? A regra jurídica da parte final desse texto, do inciso 7º, né, regula uma relação jurídica, tá? Uma relação jurídica básica, vital, cujo suporte fático é o quê? Toda relação existente, factual, interindividual e interespecífica entre humanos e animais, tá? E nessas relações de fato, são aquelas, né, em que os animais podem ser vítimas dos humanos. Então, toda e qualquer relação no mundo em que houver um humano e um animal, e que esse animal puder ser vítima de crueldade, existe a incidência, esse é o suporte fático da regra da Constituição, que incide, então, e faz criar o quê? Uma relação jurídica protegida, né? E essa relação jurídica protegida, ela faz o quê? Qual é o efeito que decorre, então, da incidência dessa regra? O interesse do animal de não ser tratado com crueldade é protegido por meio de um direito. Por quê? Porque se atribui um dever de o humano não tratar esse animal com crueldade. É o dever correlato que institui um direito ou vice-versa, certo? Os dois são efeitos jurídicos da regra. Então, a regra que determina os efeitos, como efeitos, deveres de todos os humanos de não tratarem os animais com crueldade, confere direitos subjetivos aos animais, porque ela está se referindo a uma relação jurídica básica, né? É uma regra que incide sobre uma relação de fato que existe, tá? E confere, então, pelo menos um direito subjetivo aqui no ordenamento jurídico para os animais, que é o direito de não ser tratado com crueldade. Tá? Fazendo isso, ela posiciona os animais como sujeitos das relações, tá? Atribui efeitos jurídicos, deveres jurídicos para os humanos e direitos jurídicos, direitos subjetivos para os animais, né? E esses direitos, né, dizem respeito ao quê? A respeito à integridade física e psíquica dos animais, certo? Assim, então, os animais possuem pelo menos um direito no ordenamento jurídico, cumprindo o segundo requisito para serem pessoas, certo? Logo, a conclusão é que animais são sim sujeitos de direito e são sim pessoas já no ordenamento jurídico brasileiro, porque a Constituição é norma hierarquicamente superior e a teoria geral do direito não decorre do direito civil, como os civilistas pretendem interpretar a Constituição com base no direito civil, né? Então, a pessoa, conceito jurídico, está acima do sistema jurídico. E a Constituição, que confere a norma, né, que confere o direito subjetivo por incidência da regra a um suporte fático aos animais, né, ela é superior ao Código Civil. Então, eu não posso interpretar que por existir uma possibilidade de compra e venda dos animais do Código Civil, que os animais não podem ser logicamente considerados pessoas no direito. É o contrário, né? Por eles serem considerados de pessoas logicamente e juridicamente, né, no direito brasileiro, eles não podem ser comprados e vendidos. Então, essas regras todas que permitem compra e venda dos animais, elas são contrárias à lógica do sistema. Elas são inconstitucionais, porque com essa norma constitucional a gente tem a atribuição de um dever jurídico para os humanos de respeitar os direitos subjetivos dos animais, e animais são pessoas. Isso torna os animais pessoas, certo? E também, lembrando, né, o próprio Código Civil diz que toda pessoa pré-jurídica é pessoa para o direito, certo? Então é isso, meus queridos, obrigada. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail. Esse texto, eu já fiz um artigo relacionado a essa tese, né? Ele vai ser publicado brevemente em um livro, uma obra coletiva, então ele está aí com publicação no Prelo, e assim que sair essa publicação eu vou divulgar nos canais aí, né, da internet, enfim. Agradeço então de coração a audiência e fiquem bem.